Que bom que estamos juntos novamente para mais uma série de vídeos onde vamos falar sobre relacionamento familiar. Mães que dizem não aguento mais meu filho, filhos que dizem não aguento mais essa casa. Então é um assunto que realmente está importando muito, e no nosso consultório nós atendemos muitas pessoas cujo problema principal chama-se relacionamento. Então por que as coisas acontecem? Porque pessoas que amam uns aos outros, porque pessoas que têm os mesmos propósitos, têm os mesmos sonhos, não conseguem muitas vezes concretizá-los. Então isso tudo vai ser abordado nessa série de vídeos, onde irei falar para a mãe como agir com os filhos. Um pai deve agir como os filhos precisam agir com os pais, para que todos alcancem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que é a paz e a felicidade em casa. Se isso não interessa para você, já deixe seu joinha aqui embaixo, tá? Não esqueça de, ao lado tem um sininho, clica no sininho, porque sempre que tiver novos vídeos, quando eu lançar, você já vai ficar sabendo de antemão e já poderá acompanhar, tá bom? Se você não me conhece ainda, meu nome é Osni Lourenço, eu sou reflexoterapeuta há 27 anos e tive o privilégio de ajudar quase 30 mil pessoas, o que me ensinaram muitas, mas muitas coisas, né? Cursei também biomedicina, psicologia e aprendi muito, né, com tudo isso, além de continuar estudando há mais de 40 anos. E hoje eu quero compartilhar com vocês também parte do que eu aprendi, principalmente nesse assunto. E se você não é inscrito no meu canal, então inscreva-se também no meu canal, né, para também poder acompanhar essa série de vídeos sobre a reflexologia. E como que a reflexologia ajuda em tantos campos, até mesmo nos relacionamentos. Inclusive eu vou ensinar nesse vídeo, depois pontos de reflexologia para melhorar o relacionamento familiar, para ajudar a fazer com que o cérebro, o sistema nervoso, ele fique mais equilibrado para pôr em prática as sugestões, tá? Então eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E também tenho certeza que vai ajudar outras pessoas que você conhece. Então, de repente, parentes, amigos, vizinhos, pode interessar muito a eles. Então compartilhe esse vídeo com eles, será muito bom. Então vamos começar a nossa série de vídeos explicando o que nós vamos aprender. Em primeiro lugar, para que nós resolvamos um problema, nós temos que nos basear em certos princípios, até da matemática. Eu lembro que quando eu era criança, eu era o primeiro a acabar com os problemas de matemática na escola. Eu devia ter por 8 ou 9 anos de idade. E era interessante porque a professora depois me pedia para mim corrigir metade dos cadernos da classe se os resultados estavam certos, e ela corrigia outra metade. Aquilo foi um grande incentivo para mim. E interessante que o que me diferenciava dos outros é que eu aplicava 2 princípios antes de obter a solução. Primeira coisa, eu aceitava que aquilo era um problema. Segunda coisa, eu entendia o problema. E a terceira coisa, eu resolvia o problema. Então, aplicando para a nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, nós temos que ter primeiramente este aspecto na gente. Se não aceitarmos que existe um problema, realmente vai ser difícil ter uma solução. Se nós não aceitarmos que esse problema ele está incomodando, que esse problema está nos atrapalhando, realmente não tem como solucioná-lo. Então a primeira coisa tem que ter o quê? A aceitação que o problema existe.
Então, a segunda coisa não é resolver por parâmetros, por modelos, né? Não é assim que se resolvem problemas. Todos nós sabemos que cada pessoa pensa diferente, age diferente e sente diferente. Então, por que nós vamos querer sempre a mesma coisa? Não é certo. Então, vamos entender o problema. O que levou àquela ação, o que levou àquela atitude, quais foram os sentimentos que estavam associados àquela atitude. E depois que entendermos o problema, aí nós chegamos na solução. Então precisamos de quê? 2 passos. Aceitar que foi um problema e que é um problema. Segundo, entendermos esse problema, o que levou a esse problema e quais são as consequências desse problema. E uma vez entendido o que aconteceu, os sentimentos envolvidos e o que depois entendermos as consequências, aí a solução é muito, mas muito mais fácil. Primeiro ponto, aceitar, entender para solucionar. Segunda coisa que precisamos ter como base, e essas bases que eu estou falando, elas vão se aplicar a todos os vídeos, tudo bem? Segundo ponto, toda ação tem uma reação, certo? Errado. Isso é o que nós aprendemos, que por causa de uma ação veio uma reação. Não. Antes de vir a ação, passa-se por 2 processos. Então, existe a ação. Depois da ação, vem um sentimento gerado por aquela ação. E quando nós pulamos o terceiro e agimos pelo sentimento, a reação vai ser em função do sentimento. Suponha que eu fiz uma coisa que te deixou muito nervoso, mas muito, muito nervosa. E aí, o que acontece? Eu agi, você ficou extremamente nervosa e aí você reagiu. Ação, sentimento e reação. E sabe o que aconteceu? Você me deu uma punição desse tamanho. Aí, suponha que eu fiz a mesma coisa, eu cometi o mesmo erro. E só que dessa vez, em vez de você me deixar sentir nervoso ou nervosa, você ficou com dó de mim. Então eu cometi a mesma ação, você sentiu dó. E aí veio a reação. Ação, sentimento e reação. O que aconteceu com a minha punição, que era desse tamanho, pela dó, ela fica desse tamanho. Notaram? Então não é ação e reação. É ação, sentimento e reação. Agora, as grandes causas de problemas entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre marido e mulher, é exatamente isso aqui. Ação, sentimento e reação. E esse é o problema. Então, segundo passo que temos que fazer para resolver nossos problemas é entender que quando há uma ação, nós temos que tirar o efeito do sentimento, usar o pensamento e aí nós vamos reagir. Como assim? Houve uma ação. Conto até 15, ó. 1, 2, 3, 4, 14, 15. Aí, nesse período aqui, eu estou fazendo o quê? Respirando, me acalmando para tirar o sentimento. E aí, então, vem o pensamento. Qual é a minha melhor reação nesse momento para essa atitude, para essa ação? E aí, então, você vai reagir. Fácil? Não. Simples? Sim. Então, veja. Ação, 15 segundos para diminuir o sentimento, pensar e reagir. Então, toda ação, ela tem uma reação.
que pode ser a melhor possível se é um pensamento, ou ela pode ser a pior possível se tiver o sentimento gerando ela. Ação, sentimento, 15 segundos. Ação, 15 segundos. Pensamento e reação. Eu tenho certeza absoluta que mais da metade das discussões em casa vão desaparecer totalmente. Esse é o segundo passo. Terceiro ponto que precisamos entender, né? Como eu disse já, são pessoas diferentes e são sentimentos diferentes. Porém, há um outro aspecto que é situações. Então, imagine que você está andando numa estrada, tipo assim, uma transpantaneira, que poucas pessoas passam por aquela estrada de terra. E de repente você andando por ali, dá um chacoalhão, teu carro apaga totalmente. Você tem um pouco de bolachas lá, você tem um pouco de água, e lá na Transpantaneira, no Mato Grosso, é um calor horrível. Entendeu? Aí o que acontece? Passa o primeiro dia e você não recebe a visita de ninguém. E as bolachas vão se acabando. No segundo dia já não tem mais bolacha, já não tem mais o que você comer. E o calor. Mas se você, aí no final do segundo dia acaba a sua água. Você está economizando e acabou a água. Você não vai pegar água ali do laguinho, que pode ter jacaré, que pode ter piranha, que pode ter mosquitos, né? Uma contaminação na água. Então você fica sem água. No terceiro dia, sem água e sem comida. No quarto dia, sem água, sem comida. Seus lábios estão todos rachando de seco, que estão desidratados. De repente, eis que aparece um carro distante. E quem vem naquele carro? Eu. E quando eu te vejo, eu falo, oh, você por aqui. Aí eu vejo que você está naquele estado, né? E eu falo assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Eu tenho 1 litro de diamante e 1 litro de água. O que você prefere? Para salvar sua vida, 1 litro de água. Parabéns. Olha, eu tenho aqui um saco de ouro e um saco de pão. O que você prefere? Para salvar sua vida, um saco de pão. Muito bem. Eu vou lá, dou uma olhada no seu carro, um fiozinho escapou assim. Aí foi lá, coloquei o fiozinho, pum, o carro pegou de novo. Tchau, tchau, um abraço, né? Até mais ver. 2 meses se passam, você está no restaurante com vários amigos e acabou de comer, já bebeu, está quase que empachado, super satisfeito. Aí eu entro no restaurante. Aí daqui a pouco você me fala assim, ó, oh, ele que é o Osni que eu estava falando para vocês. Osni, vem cá. Aí eu chego lá com dois sacos na mão. Falou, eu estava te procurando, tenho uma proposta para te fazer. Eu tenho aqui 1 litro de diamante e 1 litro de água, o que você prefere? Naturalmente, 1 litro de diamante. Você já está todo satisfeito em termos de alimentação e bebida. Aí eu pergunto, olha, eu tenho um saco de ouro e um saco de pão. E naturalmente você prefere o ouro. E a minha pergunta para você é, por que você deu 2 respostas totalmente diferentes à mesma pergunta? Por causa da situação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que em situações normais nós agimos com normalidade. E em situações anormais nós agimos com anormalidade. Então, diante do problema, qual foi a situação que o problema aconteceu? Será que era um problema de saúde física ou mental? Será que foi naquela situação onde a pessoa estava desesperada? Será que a situação envolvia risco de morte? Então, vejam, situações influenciam também
na solução dos problemas, influenciam em entender os problemas. Notou? Então veja, aceitação, entendimento, sentimento, pensamento e situação estão ligados diretamente na solução de qualquer problema que a gente enfrente, principalmente em casa. É difícil? Não. Não é tão difícil assim entender. Tá? Então lembre-se, aceitar o problema, entender o problema e buscar a solução. Primeiro. Segundo, ação, sentimento controlado, pensamento e reação evitam os problemas. Terceiro, em situações normais agimos com normalidade e em situações anormais agimos com anormalidade. Entendido isso, nós somos prontos para começar a resolver os problemas. Então, a partir de agora, vamos tomar cuidado com a ação e reação. Ah, gritou comigo, vou gritar com ela. Vamos tomar cuidado com a ação e reação. Né? Segundo, aceitar os problemas que têm que ser resolvidos. Terceiro, vamos entender qual a situação envolvida quando o problema aconteceu. E aí nós vamos procurar tudo, juntar tudo e saber qual é a melhor solução. E a melhor solução sempre chama-se perdão. Porém, uma coisa que eu quero deixar claro, é simples. Tudo que eu estou falando é simples. O que eu vou falar é simples, dá para você entender perfeitamente. Mas isso não significa que será fácil. Tá? Mas, esse é apenas o primeiro vídeo. Espero que você já esteja vendo que nós vamos ter que trabalhar um pouquinho, mas vai valer a pena, porque a sua família é a coisa mais preciosa pela qual nós damos a nossa vida, o nosso suor e todo o amor e carinho que a gente tem. Tá bom? Se você gostou, não esqueça, hein? Deixa o seu joinha aqui embaixo, seu like, tá? Nós vamos fazer essa série de vídeos agora. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E aproveite, né? Aproveite as dicas do meu canal, onde eu ensino como que a reflexologia ajuda na dor nas costas, dor de estômago, como que os pés nos ensinam a respeito da nossa personalidade, nosso caráter. Tudo isso já está aqui nos vídeos abaixo. Dá uma viajada no nosso site, no nosso canal aqui. Vai ser muito legal, tá bom? Meu nome é Osni Lourenço, sou reflexoterapeuta e estou aqui para ajudar e compartilhar com você tudo aquilo que Jeová me deu, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.